Boa noite, alunos. Vamos começar mais uma videoaula. Estávamos falando a respeito, na última aula, sobre o Egito. Falamos das principais situações e a gente vai ver semelhanças entre outros povos. E hoje a gente vai falar da Mesopotâmia, usando o slide. Depois teremos uma atividade. A atividade de hoje será online 7 pontos, mais 3 pontos da atividade que vocês terão durante esse vídeo. Vamos começar? Observem aí no mapa ao lado, nós temos aí a localização da Mesopotâmia. Primeiro, terra é essa? Mesopotâmia, ou crescente fértil, é a região do planeta onde vão surgir as primeiras civilizações do mundo. Se vocês observarem bem nesse mapa, nós temos como se fosse uma meia-lua, por isso é chamado de crescente fértil, onde nascem os rios Tigres e Eufrates, que desagam ali na região do rio Nilo e faz então esse movimento chamado de crescente fértil. Começando aí a história da formação desses povos, há cerca de 9.000 anos as pessoas estavam saindo das cavernas e elas começaram a construir casas, plantar, colher alimentos, a criar animais e formarem assim as primeiras vilas e cidades. Então, quando o povo começa, assim como no Egito, encontra uma região com um solo extremamente fértil, elas acabam ali povoando aquela região, assim formando as primeiras civilizações. Senão eles deixam de ser nômades e passam a ficar fixos, ou seja, passam a ser sedentários. Era uma vez o início da civilização. A nossa história começa em um lugar cercado por 2 rios, Tigres e Eufrates, em uma terra fértil ensolarada com água abundante. Esse lugar é conhecido como crescente fértil, pois parece uma lua crescente, mas os gregos antigos chamaram de Mesopotâmia, que dividido, a palavra em grego significa meso, significa entre, e potamos significa rio. Terra entre rios, então, é o significado da palavra Mesopotâmia. Por quê? Porque ela fica concentrada entre os rios Tigres e Eufrates. Hoje, esses 2 rios correm através de 3 países, muito importante lembrar: Turquia, Síria e Iraque, que desagam no Golfo Pérsico. Esses são os lugares onde ficava a Mesopotâmia. Por volta de 6.000 a.C., grupos de nômades passaram a viver na Mesopotâmia, aprenderam a plantar, colher e criar animais. Assim, elas não precisavam mais sair por aí caçando, indo de lugar em lugar. Então, elas deixam de ser nômades, como está destacado, e se tornam sedentárias, ou seja, vivem em um único lugar, formando assim as primeiras cidades, como a gente destacou, e assim como foi no Egito. Vamos ao próximo slide. Muitos povos se beneficiaram dessa forma de vida. As pessoas começaram a dividir os trabalhos e criaram ofícios novos e diferentes. Foi assim que apareceram as profissões como pedreiro, padeiro, sapateiro, fazendeiro e outros, conforme foram formando cidades e as necessidades das pessoas, desenvolveu as novas profissões. Haviam aqueles que se dedicavam a governar e proteger o povo, entre outras palavras, os soldados. Os soldados mais fortes e carismáticos se tornavam governantes ou reis. Eram características essenciais para escolher o seu rei. Essa nova estrutura deu às pessoas mais tempo para rezar, para construir os primeiros templos, os chamados zigurates. Então, os zigurates são os templos sagrados da Mesopotâmia. E para preparar os primeiros sacerdotes que representavam os primeiros deuses. A notícia do sucesso dos povos da Mesopotâmia em se organizar foi espalhada por toda parte e os povos vinham de diferentes regiões para viver nessas terras. O mais importante entre eles foram os sumérios. Então, uma coisa a destacar aí, que assim como no Egito, essa região aí é árida, semiárida, região muito quente, com regiões desérticas que, por possuírem rios, acabam se tornando lugares também muito fértil, com solo muito fértil, e vai fazer com que as pessoas se estabeleçam lá.
fundo, esse sucesso de plantar e desenvolvimento da Mesopotâmia, da região da Mesopotâmia, atraiu outros povos a virem para a Mesopotâmia. E um desses povos eram os Sumérios, que há cerca de 8,5 mil anos, essa região da Mesopotâmia já era ocupada e disputada por vários povos nômades e populações sedentárias. Os Sumérios, que era a primeira civilização da região, teve suas origens e seu desenvolvimento calcados na necessidade de drenar áreas inundadas e pantanosas, formadas pelas cheias do rio Tigres e Eufrates para aproveitamento das terras férteis daí originadas. Então, cerca aí por volta de 4.000 anos, os sumérios se organizaram em cidades-estados. As cidades eram cercadas por muralhas para proteger contra os inimigos, além das zonas residenciais dos templos e dos palácios. As cidades-estado possuíam um porto fluvial, campos de cultivo e pastagem. Os chefes políticos e religiosos dessas cidades-estado a gente chamava de os patesi. Então, o líder da cidade-estado, chamados de patesi, que eram responsáveis pelas previsões de colheitas, pelos estudos astronômicos e também pela estocagem de cereais. Então é preciso destacar essa questão dos pateses. Os sumérios chamavam seu país de Gerger, o que significa terra civilizada. Chamavam seu idioma de Emer, que hoje chamamos de sumeriano, e assim mesmo a Sargias, quer dizer, os cabeças escuras. Os sumérios não têm relação conhecida com qualquer outro idioma. É um dos idiomas mais antigos que se conhecem. Entre 1000 a 2400 anos atrás, os sumérios construíram cidades. As primeiras cidades construídas, Ur, Uruk, Eridu e Lagash, Nippur e Kish, cada uma com seu próprio rei, ou como eles chamavam de patés. Então esse líder, não esquecendo, eram os pateses. Aí a gente vê no mapa a localização das cidades. As cidades eram independentes, cada uma delas então tinha um rei. Então uma cidade não dependia da outra, por isso é chamado de cidade-estado. Então a gente vê as ruínas de Ur hoje, Zigurate hoje, ruínas de Ur, Zigurate do Alto, Escadaria e Zigurate. Reconstituição como era Ur há 5.000 anos atrás, como vemos na imagem. A escrita cresce. As palavras são levadas pelo vento, mas se escrever essa palavra, mesmo que se esqueça, elas vão permanecer. Escrever é uma maneira de colocar os pensamentos e ideias de forma concreta. Quando você escreve alguma coisa, fica para alguém ler. É a escrita dos povos antigos que nos dá uma ideia de tudo que acontece na história. Então a gente sabe que a importância da escrita para registro da história, para os acontecimentos, para revelar como era o passado. Então a escrita é sempre muito importante e vai ser desenvolvida aí durante o período mesopotâmico. A escrita nasce, foram os sumérios que inventaram a primeira forma de escrita. Por isso até hoje são considerados a civilização mais antiga do mundo. Então isso é muito importante. Vamos falar um pouquinho dessa escrita. Os sumérios não tinham papel, então eles misturavam minerais com água e criavam argila. Faziam então moldes, enquanto estavam moles podiam escrever nelas. Em seguida, colocavam nos fornos e deixavam a argila dura, tornando permanente o que estava escrito ali. Essa escrita é chamada de cuneiforme, porque eles usavam uma cunha ou pregos pontiagudos para registrar nessas argilas, enquanto mole, e depois, quando endurecia, permanecia a sua escrita ali. Por isso o nome de cuneiforme. Aí nós temos um exemplo de cuneiforme com o alfabeto traduzido pelo nosso. A atividade que vocês farão, valendo 3 pontos, é escrever o nome de vocês com essa língua cuneiforme. Se alguém precisar, tirei o print desta parte para vocês. Se alguém tiver interessado, pode chamar. Depois vocês vão registrar essa escrita no caderno de vocês, com o nome de vocês, o primeiro nome apenas. O nome completo de vocês com essa língua, e aí vocês vão tirar uma foto e enviar para mim para registrar os 3 pontos. Os outros 7 são da atividade complementar.
o motor da história. Então, os sumérios tinham um terreno fértil, criação de animais, cidades e um governo, uma escrita, um exército, trabalhadores e sacerdotes. Legal. Com tudo isso, podemos dizer que existia uma sociedade, não é mesmo? Mas isso basta para existir uma sociedade? Pense bem. Havia ainda muita coisa para a primeira civilização descobrir. Os sumérios aperfeiçoaram as técnicas de plantio e de criação de animais. Logo começaram a ter mais alimentos do que precisavam. E o que sobrava com tudo isso? Então, com essa, assim no Egito como no Egito, essa superioridade de produção, muitos produtos, vai fazer com que eles passem a comercializar através de troca com outros povos. E assim vai surgir o comércio, né? Quando eles vão trocar por produtos que eles ainda não possuíam. Além dos sumérios, também foram os primeiros a desenvolver a roda. Passaram a usar ela para transporte, principalmente a de mercadorias que levavam os povos cada vez mais distantes. E para contar essas mercadorias e vendas surgem as primeiras formas matemáticas. Então, o desenvolvimento importante aí desses sumérios. Fica fim dessa primeira parte. Daqui a pouco cliquem em seguida na segunda parte da videoaula.